Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no mais um podcast do Cine Muses. Nosso convidado de hoje, Alexandre Serafini. Ilustre presença, muito obrigado, Alexandre, por estar aqui conosco. Eu agradeço o convite aí. Um realizador do audiovisual do Espírito Santo, do Brasil. Atua em todas as frentes, digamos assim. Escreve, dirige, faz fotografia, dá esporro, faz elogios. Pessoa maravilhosa, única daqui do Espírito Santo. Vai estar narrando um pouco a sua história, seus afazeres, suas vontades, seus desejos, frustrações. Um papo aberto aqui no Cine Muses, nosso Cine Clube da Música do Espírito Santo. Alexandre Serafini, estamos aqui no Bravo. O que você traz para nós, para o Cine Muses aqui, para iniciar a nossa conversa? Bom, legal. Primeiro, agradecer o convite e elogiar essa iniciativa, né? Acho que é sempre legal as pessoas estarem falando sobre o trabalho no audiovisual, seja em qualquer frente mesmo dentro, porque ainda tem muito que se desenvolver aqui no Espírito Santo. A gente parece que vive um eterno recomeço e legal estar podendo trocar essas experiências para as pessoas verem os caminhos das pedras, não cometer os mesmos erros que a gente cometeu. Com certeza. Vamos ver se a gente avança num passo mais rápido, num ritmo mais rápido depois desse desastre que foi esse governo, né, do Bolsonaro, e que realmente ficou muito parado, não só o governo, a pandemia já foi um momento meio de interromper, né, as atividades, e mais a questão do estrangulamento das verbas, né? Mas agora as coisas, a gente está vendo tudo com muita esperança aí, que as coisas vão... Enfim, a torneira abriu de novo e a produção deve deslanchar de novo, né? E nesse momento, como é que você está atuando, assim? O que você está fazendo nesse momento? Eu estou na parte de desenvolver projetos, esperando eles vingarem para 2024. Foi o que eu falei, assim, 2022 foi um ano interessante de trabalho. Até 2021, apesar de ainda estar no resquício da pandemia. Mas 2023 é o momento de pegar um fôlego para as coisas estourarem mais em 2024 mesmo. Mas, assim, eu atuei na série o Acorda Carlo, que saiu agora na Netflix, que é do Juliano. Atuei como consultor de história, mas assim, saiu agora, mas na verdade eu trabalhei em 2021 e 2022, né? Muito trabalho, um trabalho muito extenso, mas assim, muito prazeroso também, porque a gente estava uma equipe muito grande, um trabalho que eu nunca participei de nada igual, assim, pelo menos na parte criativa, né, digo assim. Mas que foi legal e lançou agora, né, na Netflix em junho, no começo de junho, e bem legal o trabalho, né? Mais um trabalho do Juliano Henrico, né? Que é do irmão do Jorel, e que, pô, foi muito legal para ter podido participar e contribuído, né? Entendi. E a perspectiva é de fazer mais temporadas? Como é que tá? Tudo tá negociando lá, né? Com os executivos. Tem a perspectiva, porque também a aceitação foi muito boa do trabalho, mas, enfim, tá tudo em crise, até a própria Netflix tá um pouco em crise, então tudo eles estão andando com passos bem cautelosos no que eles vão fazer daqui por diante, né? Mas já estão negociando aí, vamos ver se rola. A esperança que role, enfim, tem muita coisa para contar ali naquele universo, né? Bacana. Serafa, você participou com a gente na nossa primeira sessão do Cine Clube. Uma honra pra gente ter você lá, com praticamente um dos nossos fundadores também. E eu acho que é importante a gente estar passando para quem está entrando no nosso circuito agora. O nosso Cine Clube é um Cine Clube novo, né? Fala um pouco da sua história, de como que você começou, né? De o que te moveu a entrar no audiovisual, o que te capitaneou, o que te sugou pro cinema, enfim. Como é que você chegou no audiovisual? Eu lembro desde muito cedo ter sido fisgado pela linguagem do cinema, assim. É lógico que, a princípio, curtindo, né? Eu lembro nas filas do Cine Paz pra ver os Trapalhões, cara, né? Eu já tenho 50 anos, né? Então eu peguei ali aqueles cinemas de rua do centro de Vitória, curti muito e sempre gostei muito, era das minhas coisas favoritas, era ir no cinema. E aí depois veio
o videocassete, então ficava locadoras, né? as locadoras, ficava rato de locadora. E aí eu gostava muito de... Comecei a entender um pouco essa coisa de que existe um diretor, um autor, né? Por trás das obras, né? E aí, pô, comecei a ver, tipo, vou ver todos os filmes do Buñuel, vou ver todos os filmes do Coppola. Tudo em VHS. Tudo em VHS e tudo que a gente tinha acesso, né? Porque às vezes esses caras têm carreiras extensas e nem tudo estava acessível ou sequer chegava em Vitória, mas na medida do possível eu fui assistindo tudo que me chegava na mão e eu gostava de ver por autor, né? Para poder entender como que ele articulava a autoria dele nas obras, né? Isso foi interessante, assim, foi meio que um aprendizado que todo mundo precisa passar, né? Porque você não adianta, vou fazer um filme. Você tem que entender primeiro quem é você mesmo, como que você vai contar essa história, né? Porque existem milhões de maneiras, né? Mas enfim, aí eu entrei no curso de comunicação da UFS, que era a coisa mais perto. Isso eu tô falando ali do começo dos anos 90, né? Era uma fase, inclusive, que a produção de cinema era muito rala. Mais do que rara, era rala. Eu acho que produzia-se um curta-metragem por ano e olhe lá, né? Ali ainda no começo dos anos 90, que é logo ali, né? Não estamos falando de muitos anos atrás. E essa produção era ligada à universidade? Não, era... rapaz, eu acho que era alguma coisa que saía de alguma lei, Rubem Braga, alguma coisa. Aí, sei lá, um Tadeu Teixeira fazia um filme, a Luísa Lubiana. Bons filmes, inclusive, mas era... Eu não sei nem se saiu um por ano, curta-metragem. Enfim, aí eu entrei na UFS... E o curso de comunicação da UFS não era exatamente um curso de audiovisual. Tinha algumas matérias que flertavam com audiovisual, mas não era essa linha exatamente. Mas a gente foi batalhando, a gente trouxe cursos, os alunos mesmo se organizavam. Uma vez a gente trouxe uns profissionais da Gazeta para ensinar a operar câmera e ilha de edição. A gente trouxe uns caras de São Paulo que faziam filmes com Super 8, olha só. Que, na verdade, foi a grande escola minha, foi quando esses caras vieram, porque na época ainda se filmava muito em película, né? E o Super 8 era uma coisa mais ou menos acessível. Porta de entrada para linguagem. E foi muito legal, porque é ali que eu entendi, principalmente, o workflow de trabalho, né? Do cinema, que é como a equipe funciona, como tem que se comportar, que aí é esse ensinamento que eu carrego até hoje, né? Foi muito por conta desse curso de Super 8, que foi muito legal. Essa coisa de você... Hoje em dia, nem tanto, que a galera hoje filma pra caramba, mas na época, O acesso à tecnologia era muito menor, né? Mas eu tô falando exatamente da coisa do... Você não tem muito filme, né? Então você não pode sair filmando doidamente, apertando o gatilho. Então tinha que ter muita concentração e saber muito bem o que estava fazendo na hora de disparar lá a câmera, porque senão, cara, acabou o filme, acabou a amizade, né? O filme não acaba. Se você acabar o filme não acaba. Enfim, então foi uma grande escola e foi um curso tipo de uma semana que a gente produziu um filminho Super 8 mas foi uma grande escola. E aí, bom, comecei a trabalhar nos filmes que a gente foi batalhando. Eu lembro que a Virgínia fez um filme de TCC, e aí a gente... Virgínia Jorge, né? Virgínia Jorge. O filme do Tadeu, o Ciclo da Paixão, que ele conseguiu uma verba boa e filmou em 35mm e foi... Aí, muita gente que estava na UFS já participou ali, começando, né? Na verdade, eu era contemporâneo do Federico, Nicolau, que é filho do Tadeu, e, vamos lá, eu quero participar disso. E aí eu participei, muitas histórias desse filme. Você entra, então, você começa a sua jornada numa questão, assim, de produção? Eu comecei, cara, meio que fazendo um pouco de tudo, mas eu lembro que no filme da Virgínia eu já era assistente de direção. No filme do Tadeu eu era tipo um segundo assistente de direção. Eu caí mais para essa parte de assistente de direção. Depois eu trabalhei como produtor, até de produtor mesmo, de fazer café em outros filmes. O importante para mim, na época, era estar no set, né, cara? Porque é a grande escola, né? Você tá no set, você vê a dinâmica de trabalho de outros profissionais, entender como é que eles lidam com a equipe. E você mesmo, né? Como você lida com a equipe, como você aceita lá seu lugar, cumpre sua função, cumpre as metas da sua função no tempo.
O cinema, a galera... Quem acha que cinema é, pô, coisa legal, linda, o cinema... Não tem noção. Não tem noção que é uma coisa que tem uma logística muito... Ou tem que ter, pelo menos. É uma logística... Um trabalho logístico muito preciso, muito exato, quase, para que a coisa ande. Porque você está trabalhando com um monte de gente, muito dependendo tempo. do outro, né? Interligado, né? E as coisas têm que funcionar num tempo, às vezes, estreito. Tem que se filmar tantos planos num dia lá e tudo tem que se encaixar. Então, é um trabalho... de logística pesado, né? Não é oba-oba. Vou juntar meus amigos e pá. Não, longe disso. É bom juntar os amigos, mas todo mundo tem que respeitar um cronograma, um orçamento, uma hierarquia de trabalho. Esse respeito é positivo, assim, né? Porque... para fazer a coisa realmente andar, porque senão chega o fim do prazo ou o fim do dinheiro e a parada não chega no fim, né? E você, então, você se descobrindo nessa, quando que você realizou um primeiro trabalho seu, que você pode dizer autoral, uma coisa que foi você que dirigiu, você que conceituou, você que tomou a frente... Eu fiz alguns, tipo, uns docs, algumas coisas junto com os amigos, assim, mas eu queria partir mais pra ficção. Aí eu escrevi um roteiro que chama O Observador, e aí eu ganhei um dinheiro na Lei Rubem Braga. Aí foi aquela novela de Lei Rubem Braga, de trocar bônus, quase tava perdendo bônus, aí, enfim, consegui trocar, aí fiz um filme que na verdade, eu tinha que entregar em 35mm. Só que aí, isso aí foi 2002, né? Então a gente já tava naquela fase de transição... que tava começando a morrer a película e o digital chegando forte. Então, esse filme, eu filmei em digital, com uma câmera, inclusive, da Gazeta, uma câmera boa. Mas digital, você diz, ainda era as fitas digitais, você falando DV, era né? fita. Não era cartão de memória. Não, ainda não, era fita mesmo. Filmei na fita digital e depois... a gente fez o processo de transfer, que é sair da fita... Digitalizar as imagens. Não é digitalizar, exatamente é filmar, foi pra película. Então, o Observador é um filme que o resultado final dele é um rolão de filme 35mm. Mas você filmou em digital? Filmei em digital e fiz o transfer, que aliás foi uma das coisas mais caras, assim. E na época eu já tava assim, mas como era o projeto previa... Eu fiz, mas eu falei, hoje em dia... Já tava quase na fase que já era quase inútil. Aí esse filme viajou bem, teve uma carreira boa de repercussão. De festival e tudo pro primeiro filme, assim, né? Mas foi ótimo também, porque eu meio que montei uma equipe, uma galera que depois vai trabalhar bastante comigo. E a gente já estava meio que na produção no modelo digital, que é o que vingou depois, né? Porque a película, a partir daí, foi morrendo mesmo. Aí depois eu fiz um outro curta que chama Raiz que Racha a Rua, mas foi quase que um exercício para o meu outro projeto que chama 2,5. Eu fiz, assim, abri uma brecha ali, eu fiz isso, eu ganhei um edital daqueles que tinha no Vitória Cinevídeo de roteiro, que você ganhava um dinheirinho para fazer a produção, mas era tudo... Muito pouco. E é mesmo uma história de criança que a gente filmou no fim de semana, assim. E foi mesmo que... Foi quase que pegar um gás para realizar o 2,5, que era um outro projeto que eu já tinha ganhado na Lei Rubem Braga. Isso já uns 4 anos depois, né? Enfim, o que eu queria... Onde eu queria chegar era realmente do 2,5, que eu acho que é onde eu realizei meu filme, que eu me entendi, assim, né? Que eu consegui unir todas as pontas do que eu queria fazer em termos de linguagem, ter o humor que eu queria, porque o meu primeiro filme, O Observador, ele era meio que um filme de suspense. Só que, de certa maneira, eu percebi que eu avacalhei um pouco o filme, que eu não consigo não deixar de dar um sarcasmo, né, um humor ácido ali. Eu não consigo fazer as coisas sem ter um humorzinho, nem que seja um humor meio ruim, assim. Mas combina um pouco também. No suspense funciona. Ele te dá uma leveza pra... Mas eu entendi que eu precisava aceitar isso naturalmente e não querer forçar assim, meu filme não pode ter humor, porque eu ia estar matando o meu espírito maior de fazer uma obra. Seu olhar crítico da vida também, das coisas. Exatamente. Né? E também um olhar meio que assim...
do sarcasmo mesmo que a gente tava falando, assim, né? Se deu mal, ok. Sabe? Dá uma risada na cara da desgraça. E a gente se tratando aqui do nosso temático da música, como é que era nesse período seu inicial a sua relação com trilha sonora? O que você pensava na época em produzir? Como é que você recorria? Como é que era o seu material humano, o material técnico? Como é que era pra você nessa época? Assim, cara, eu acho a trilha sonora no cinema é um negócio muito importante. Eu sempre fui muito ligado nisso também. Eu sempre gostei muito de música, muito ligado à música, desde muito criança. Eu lembro de eu 3, 4 anos, eu ouvindo The Purple, que meus irmãos traziam e eu botava pra ouvir. Então, eu sempre fui muito ligado à música e reparei, sempre, enquanto eu via cinema, eu sempre estava atento ao uso da música do cinema, né? No meu primeiro curta, que é o Observador, Geralmente o cinema de suspense ele já tem quase que uma linguagem própria musical, assim, que você, né, aquelas coisas mais tensas. Eu chamei o Marcel Dadalto para fazer e, assim, fiquei muito satisfeito com o trabalho. Marcel, né? Sim, grande produtor nosso. Que é, amigo meu já há muito tempo também e mais um que tá sempre perto aí, né, da gente. Tomara que a gente consiga trabalhar mais junto, enfim. Mas eu sempre fui muito ligado nisso e eu acho que a música no filme, ela potencializa o que está na tela, né? O que está na imagem. Ela ajuda aquilo ali ficar mais forte, né? A tendência é usar dessa maneira, e é o certo, mas eu estava bolado, quando eu cheguei para fazer o 2,5, eu estava bolado de eu passar do ponto, né? Porque também, se você extrapola o uso da música, você está indo para além daquilo que você realmente fez e você está indo para um nível de manipulação que às vezes é nocivo. Entendi. Todo filme é uma manipulação. Todo. Ponto. Sim, você está conduzindo a pessoa. Você está conduzindo ali para sentimentos ou sentidos que você meio que vai guiando. E tem hora que é legal a pessoa ter uma certa liberdade de achar o que ela quiser um pouco ali, não se embalar tanto. Então me incomoda muito quando o filme ele já tem lá a tensão ou a emoção necessária e a trilha vem e força aquilo demais. É uma coisa que eu já, não precisava, né? Fica quase um clichê, você quer dizer. Passa até do clichê, fica cafona, talvez, assim. Me incomoda muito alguns filmes que... Eu não vou ficar citando aqui. Não, entendi. Você tá falando que você não precisa entregar tanta coisa, talvez, outra às vezes não, cara. Às vezes a imagem já tá dando, o ator já tá dando, já tá tudo dado ali, cara. Não precisa você entrar com o violininho e... Sacou? Não... Você tá fazendo mais mal do que bem. Então, você mesmo tá citando, desculpa te interromper, mas você mesmo citou a sua opção de um filme sem trilha sonora. Sim, é onde eu vou chegar. Exatamente isso. Porque aí o 2,5, que foi um filme que eu trabalhei junto com o Saulo no roteiro, o Saulo Ribeiro, né, que é o escritor, o editor da Cousa, que é muito amigo meu. E, cara, na hora que a gente tava escrevendo esse roteiro, eu já tava com isso na cabeça. Falei assim, cara, eu vou ter que ter um cuidado extremo com a trilha sonora desse filme. Porque o que acontece no 2,5? Ele é um filme de suspense, mas ele é um filme de suspense só no finzinho. Ele, até o clímax, ele é como que fosse um filme de relação, um drama de relação pessoal, um drama humano de cotidiano. Quase uma novela. Uma novelinha, exatamente. É bem... Um cara roubaram o carro do cara, mas não tem violência, não chega ninguém com a arma. O filme já começa e o carro do cara já tá roubado, inclusive. Então ele fica nesse dilema. O que eu vou fazer? Vou trabalhar de ônibus. Isso tem um pouco a ver com... Tudo isso, na verdade, eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque, mano, eu amo aquele filme que chama O Ladrão de Bicicleta, né? Uhum. Eu amo, assim... Eu acho aquele filme um dos top absoluto da minha vida, assim. E eu sempre queria fazer, onde eu vou refilmar esse filme aí, com os motoqueiros, motoboy, viajando, essas viagens de adolescente. Mas aí calhou que eu escrevi um roteiro que tinha mais ou menos essa temática, mas de curta-metragem, né? E eu fiquei bolado de falar assim, cara, eu tenho que tomar muito cuidado como eu vou usar essa trilha, porque eu não quero mostrar que é um suspense até o finzinho. Eu tenho que enganar as pessoas. E aí, desde a primeira linha que eu escrevi, eu tava bolado com isso, que eu já tinha meio que a ideia do que seria o filme. Sim. Aí eu e o Saulo escrevemos junto, e o Saulo é bom de trabalhar com o Saulo, que ele dá muita
ele deixa os personagens muito vivos, né? Muito realistas, pelo jeito que eles falam, as coisas que eles fazem, como ele cria personagens que funcionam com trabalho, né? Então, o nosso personagem, ele é um mecânico de carro, né? Na verdade, é um mecânico de elevador. E ele precisa do carro, porque é o carro de trabalho. E aí rouba o carro dele. Enfim, aí o filme é todo contado como fosse um drama humano de um cara que perdeu uma posse. E que, pô, como é que ele vai se desembolar daqui pra frente? Que acontece com muita gente, né? Vou pagar a prestação, tô andando de ônibus. Ele vai bem nessa linha humana da coisa e não cair pra um suspense. Aí, só que os 3, 4 minutos finais ele cai no suspense. Enfim, e aí eu sempre pensando nisso. Aí fomos lá, filmamos, consegui, né, com a verba e tudo, filmei o filme e tô com aquilo na cabeça. Falei, cara... E também porque eu não queria manipular. Porque eu queria enganar. Não deixa de estar manipulando. Exatamente. É uma manipulação, mas é uma manipulação assim. Eu não quero empurrar a pessoa para aquele lado. Eu quero desviar a atenção dela. E aí eu não usei trilha. Simplesmente não tem música. Só som ambiente. Tem o som ambiente, uma hora que chega, tá um radinho tocando. E aí o cara vai vivendo aquela vidinha, pô, coisa chata, perdi o carro. É um filme, sabe, vai tudo meio bestamente. Até ele tomar a decisão de meio que recomprar o carro do bandido. E aí muita gente toma essa decisão quando descobre. Exatamente, é tipo um sequestro do carro, né? E essa história, na verdade, veio porque um amigo meu contou como uma história real. E quando eu fui viajar depois pelo Brasil em festival com filme, as pessoas falam, cara, eu sei da história parecida, aconteceu com um primo. Sempre com um primo. O que também me alertou a questão que talvez fosse uma lenda urbana, né? Porque sempre aconteceu com o primo. Mas tudo bem. Mas enfim, aí eu fiquei muito preocupado. Aí quando eu fui pra edição, eu já tava com aquilo na cabeça. Aí fui montando o filme e falei, cara, é isso. Não vai ter trilha sonora. Não vou botar. Nem nesse momento do suspense? Nem nesse momento. Nem nos créditos? Nada? Nada. Alguém já te questionou sobre isso, assim? Já. Por sentir falta, eu digo? Não, eles questionam a opção, né? Porque o natural seria... O que acontece no final, eu boto um subgrave, só isso, um treme-terra ali. Que quando a sala tem um som bom... Ele causa impacto. Dá um impacto. Só que é meio que subliminar quase, né? As pessoas não ouvem, mas sente. E as pessoas questionam e eu expliquei isso, né? Eu falei em Tiradentes que alguém alertou isso, né? Pô, não tem música. E eu falei, cara, porque exatamente isso, assim. Primeiro que eu acho que a carga dramática já estava dada. Eu não precisava do recurso. Preciso aumentar o volumezinho ali da emoção. Não senti que eu precisava, eu acho que os atores funcionando bem, a trama estava correndo bem e senti que o público... E quando eu vi, eu sentava lá atrás, né? Quando eu exibia nos festivais, eu sentava lá atrás e ficava acompanhando. O filme começa, tá todo mundo conversando, não sei o quê, bababá, né? A plateia, um fuxicando. O filme vai andando, as pessoas vão parando de falar. Aí quando chega no fim, cara, a galera tava simplesmente olhando pra tela, assim, travada. Sem música. Você teve alguma referência pra... Cara, fala a verdade, não. Foi meio que eu saquei. Eu sei que tem muitos filmes, mas eu tenho muita referência exatamente de música em filme, né? Que aí que vem o... Não, Diego, você não fez nenhuma pesquisa... Não pra escolher o ritmo de corte, de repente, alguma coisa... Não fiz, não. Fui na fé. Foi no seu feeling mesmo. Eu sei que tem filmes que, cara, o cara ou abaixa a trilha, ou abaixa o som, ou fica meio mudo, tem muito isso. Mas na época eu falei, nem falei, eu fui indo, realmente deixei rolar no meu feeling e funcionou, cara. Porque exatamente por causa disso, sim. Primeiro que as pessoas não têm a menor ideia do que vai acontecer, porque eu não preparo elas de maneira nenhuma. E isso pra mim que é o grande plus a mais, né, como se diz, do fim do filme. Que a galera, Era eles isso, não estão né? preparados para aquilo. E a trilha sonora, nesse caso, poderia atrapalhar. E você do 2,5, você migrou para qual o próximo passo que você deu depois? Bom, aí eu fui trabalhar em outros filmes, trabalhei no filme do Edson, mas aí como AD, né, sem direção. E aí eu e o Saulo escrevemos Os Incontestáveis, que é um road movie. E o road movie precisa de música. Esse aí não tem, é quase que
um irmão chipófago. O road movie tem a trilha, que é um rock... Esse eu assisti, posso dizer que realmente a trilha dele é, assim... onipresente, né? Conduz muito bem. Porque... E é isso mesmo, porque conduz, porque como você tem muito montagem, né, que chama, tem muitas cenas, né? São cenas do carro passando pela estrada e tudo, você precisa da música. Porque ela realmente vai conduzindo o espectador, senão fica insuportável de ver aquilo tudo sem trilha, né? Então, é o oposto do que eu fiz no 2,5. A sobrecarga de guitarras, grooves. Exatamente. Quem foi que fez? Foi o Will que fez a trilha? Foi o Will e Mosini. O Will e Mosini, né? E com o irmão do Mosini na batera. Que são os dois protagonistas. Do filme. Isso aí é legal, porque isso tem uma referência. Que existe um filme, não só os grandes clássicos do road movie, tipo o Sem Destino, ou Corrida contra o Destino, né? Que é aquele filme, o Vanish Point, que tem a música do Globo Repórter, que é um clássico animal também. Mas eu vi um outro filme, que foi até um brother meu, o André Félix, que falou, bicho, você tem que ver esse filme. Que chama Corrida Sem Fim, Tulane Blacktop. Que é meio que na contramão do Flower Power da época. Não é um filme de Corredores da Liberdade. Não, ele já é 72. O Flower Power já tá caindo, o hippie já tá caindo. Ele faz um filme de caras que estão na estrada não em busca de uma liberdade ou da América, do sentido da vida. Eles estão lá apostando dinheiro em pega. O filme tem outra pegada, mas também é bastante musical, mas tem uma coisa que é impressionante no filme, que os dois protagonistas são o James Taylor. Olha. O James Taylor, aquele... Sim, claro. Do violãozinho, aquele chatinho. Eu adoro. É bom, mas não é? Aquele cara... Você nunca imaginar aquele cara... E ele faz um personagem super lacônico, poucas palavras, duro. E ele é um motorista, ele não tem nem nome. Ele é um motorista e tem um mecânico, que é se eu não me engano é Dennis Wilson, que é o batera dos Beach Boys. Entendi. Então são os dois. E aí, esse filme, cara, eu vi de furar. Pra pensar no meu... Incontestáveis. Nos Incontestáveis. E essa trilha veio antes, não? Não. Isso aí foi... Aí eu tava escrevendo junto com o Saulo, e a primeira coisa que veio foi o Mosini. Falei, cara, imagina o Mosini fazendo o personagem principal, que é o Bel. Aí o Saulo, cara, isso ia ficar bom demais. Mas ficamos assim, isso ajuda na hora de escrever. Porque aí você vai pensando o personagem com aqueles, sei lá, as possibilidades de trejeito, com uma cara assim, né? Ajudou a gente muito a escrever. Sim. Mas nunca imaginei que ele ia topar. E aí escrevemos, e aí foi pra edital, aí ganhou, perdeu, depois ganhou, e aí ganhamos e... vamos fazer o filme. Eu falei, porra, quer saber? Eu vou atrás do Mosini. Aí todo mundo, você tá maluco, você tá doido, isso não vai dar certo. Eu falei, bicho, vou lá, cara, vamos ver, faz teste, o quê? Rapaz, mas ele não queria fazer de jeito nenhum. E qual foi o argumento que você usou para carregar a Mosini? Cara, na verdade, eu acho que argumento nenhum meu ajudou muito, não. Eu acho que alguém falou para ele, bicho, vai lá e faz, você vai se divertir, vai ser paparicado, vai ganhar uma grana. Pô, mas ele leu aquele roteiro? Ele leu o roteiro, ele gostou. E chegou a negar? Negou, cara. É ele, cara. Mas porque ele não queria, porque ele acha que é uma outra exposição, ele já tem lá o trabalho dele, enfim... E o personagem não é ele exatamente. Assim, é baseado um pouco nele, mas na verdade o Mosini, pra quem conhece, sabe que o cara, tipo, o Mosini é meio como um doce de pessoa, né? Sim. É um nerd, cara. A galera acha que é o punk, nervoso, mas não tem a menor ideia. Caseiro. Quem é ele mesmo. Enfim, e o personagem é todo bruto, bronco, meio escroto mesmo. Mas, assim, eu acho que ele encarnaria bem ali aquela persona e se divertiria mais que tudo. Eu achei que ele se divertiria. E aí, cara, ficamos num arranca-rabo, velho. Não faz. Até que um dia alguém falou isso, bicho, vai lá e faz, cara, você vai se divertir. E era isso mesmo, né? E aí ele trouxe o Will, que eles estavam fazendo muito trabalho junto. Ele falou, cara, o Will, cara, eu acho que vai ser legal. E o Will era guitarrista do Buddy Brothers, que é uma banda que eu gosto pra caramba, que infelizmente o Will foi embora e a banda tá parada. Mas eu falei, bicho, vambora, vamos fazer teste. E aí, cara, botei os dois, ficamos fazendo teste. Eu fui... Inclusive, cara, fiz muito teste também fora de Vitória. Muitos atores muito bons, inclusive atores ótimos.
Só que, cara, eu fiquei cismado, cara. Que tinha que ser Mozini. Que tinha que ser Mozini, cara. E como a química dos dois funcionou, eu falei, bicho, eu vou encarar esse risco. Porque, de certa maneira, o ator profissional ia me dar uma interpretação profissional. E eu meio que não queria isso. Eu queria um negócio meio... Porque o fim do filme, pra quem viu, entende que eu meio que desconstruo a realidade do filme, assim. O filme vai indo... Sim, meus filmes que ele fica... Meus filmes têm isso, né? Começa meio que de um jeito e termina de outro. Então eu queria que isso também, de certa maneira, tivesse impresso nessa interpretação meio amadora deles. Apesar meio que nonsense, às vezes. Me convence, mas eu sei que tem uma coisinha estranha, mas que pra mim funciona exatamente porque na segunda metade o filme vira de ponta cabeça. Então eu meio que eu fico coerente. Imagina se eu tivesse atores ultra profissionais dando interpretações super perfeccionistas, técnicas, né? E depois o negócio de grigola vira um negócio meio... o filme cai pra uma... É quase como uma anarquia. Uma anarquia, uma pantomima. Então, muito doideira. Eu acho que os caras... Ia ficar mal pros caras até, né? De repente o cara tá declamando. E quando é que você descobriu que o Will ia fazer a sua trilha sonora? Não, aí o filme tava rolando e eu conversando com eles, cara. Muito, cara, essa trilha tem que ser rock, mas rock mesmo, não é aqueles rock chinfrim, não. Era rock pesado, uma parada meio, stoner rock. E aí, cara, a gente faz, eu faço essa trilha aí de boa. E eu fui ouvindo o som dele e falei, cara, eu acho que você consegue mesmo. Aí ele, Mozini, fala, bicho, dá na nossa mão que a gente vai fazer. Falei, E Mozini espertão também querendo biscoitar mais um dia. Mas é isso que a minha pergunta eles fizeram a trilha já com o filme editado, montado? Depois de pronto. Então eles foram fazendo, aqui precisa de uma corrida, Sim. Bom, basicamente aí a gente editou o filme, fez uma pré-edição e usou a pré-trilha. Que é o quê? É você botar música já que existe. E aí eu ajudei nisso. Muito, a gente sentou junto e falou, cara, aqui eu quero essa música aqui, que era tipo um Iron Maiden. Aqui era tipo um Pentagram. Aqui era tipo um Pink Floyd, aquelas coisas loucas que o Pink Floyd faz, surrealistas. E aí a gente montou tudo e o editor foi lá e montou em cima dessa pré-trilha. Aí tivemos problemas, a editora demoraram a liberar uma parte da verba para finalizar, aí eu liberei a editora, falei, cara, vai trabalhar, bicho, vai ganhar dinheiro que eu não sei quando vão liberar. E aí ficou meio que um dilema, assim, eu tava com o filme quase pronto, mas precisava voltar ainda para acertar as coisas, enquanto a gente tava trabalhando a trilha sonora. Aí eu fiz uma coisa completamente louca. Falei, Bia, vocês vão fazer. A trilha sonora vai ter que ser meio que em cima da trilha base, exatamente. Que eu acho que eu não vou conseguir reeditar. Você tinha que seguir o corte que tava ali, você quer dizer, né? Então as coisas foi feito meio que tudo no mesmo BPM, no mesmo compasso. A trilha é muito casada. Então, mas porque ela foi meio que o contrário. A gente fez a trilha em cima do filme. Quem tiver a oportunidade de assistir em casa, dar uma observar, é muito, ela conduz muito, assim. E aí foi assim. Então, depois a trilha foi encaixando direitinho no filme em cima do que já tinha. Aí eu fui pra edição de som, que aí eu peguei as trilhas todas abertas, falei, Will, eu quero tudo aberto, velho. E aí eu fui meio que fiz uma remontagem das músicas. Uma remixagem, isso aí. Não, a remontagem mesmo, porque, tipo assim, às vezes tinha uma linha de baixo, e eu falava, cara, vou pegar essa linha de baixo e vou usar lá na frente, em outro lugar. E fui trabalhando isso. Aí eu mesmo que fiz. Porque tem um baixo, tipo aquele baixo do Pink Floyd, One of These Days, né? Que é um baixo com... um baixo com delay. E aí E é legal que isso vai dando uma unidade ao filme, né? Que você vai repetindo temas. E o elemento condutor sonoro, né? Outra coisa importante é que a gente precisava ter um tema. E aí, fiquei trabalhando com o Will até que saiu um tema lá. Eu falei, legal. Aí é um tema que tem no começo, aparece um pouquinho no meio e aparece forte no fim do filme. É legal isso que meio que vira o Ouroboros, né? A cobra come o rabo ali. Você unifica musicalmente o filme, né? Com esses artifícios musicais, né? Então, deu um trabalho, porque realmente eu não tinha condição mais. Aí depois a editora veio, só penteou o cabelo ali e pronto, sacou? Foi muito bom. Foi meio de trás pra frente também.
Mas foi um trabalho que eu gostei muito. Eu gostei muito de meter a mão na massa ali da música, né? Eu encaixei a música no filme, assim, vai ser aqui, assim, cada detalhezinho. Aí eu exportei esses negócios pro cara que fez a edição de som mesmo. Aí era mais uma pista. Sim. Foi bem legal, cara. Eu gostei muito de... Seu último trabalho. É. O último longa, né? O último longa. Que eu lancei em 2000. Ele saiu no fim ali de 2016, né? Aí 2017 e 2018 ele estava em festival. Em 2018 ele foi pro cinema, fez ali uma carreirinha. E depois veio meio que a pandemia. Eu trabalhei no filme do Diego Scarparo. Fui assistente de direção e colaborador de roteiro do Marraia, né? Que tá chegando aí que também. Tá chegando aí. Estamos com essa grande expectativa com esse filme também. Que é um filme totalmente diferente, é um filme de criança. Você, além da sua carreira, você tem algum envolvimento com coletivos, com associações, enfim, com o Cineclube, por exemplo? Como é que isso faz parte da sua vida, assim, no geral? No momento, cara, eu não tô muito conectado com ninguém, porque eu tive filho, essa coisa toda, tô achando meu tempo de novo agora no mundo, mas eu fui muito ligado à ABD, né? A ABD, que é a Associação dos Realizadores aqui do Espírito Santo. Eu fui mesmo fundador lá desde no fim dos anos 90, sempre fui ativo, sempre estando nas chapas, né, que compunham lá. E em 2011, 2012 eu cheguei a ser presidente, né? Batalhando aí Batalhando para ter mais edital, né? Tinha a mostra da BD, que a gente conseguia trazer A gente fazia rodada de negócios dentro da mostra, quer dizer, que vinham players nacionais, né? Conhecer os trabalhos e as obras, os projetos da galera. É uma coisa que tá precisando voltar a acontecer aqui, né? Porque tem muita feira fora, mas a gente tem que tentar trazer isso de volta aqui para dentro de uma mostra, um festival, não sei como, trazer essa rodada de negócios, né? Trazer os players aqui para conhecer em loco o trabalho da galera, isso é muito importante. Então, assim, eu fui muito ligado nisso. E dentro da BD a gente sempre teve cineclube. Eu, na verdade, não sei nem como é que tá hoje em dia, mas era... Porque o cineclube é fundamental, porque é o que eu falo, antes da gente ser realizador, né? Antes de ser cineasta, a gente é cinéfilo. Então, eu acho muito importante o trabalho do cineclubismo, da gente ver filmes, né? Poder trocar essa figurinha. Discutir sobre o filme, discutir aspectos da linguagem, né? No nosso caso, que a gente trabalha muito essa questão da presença da música, né? Enfim. Que é fundamental, né? Para encerrar, então, a nossa conversa, eu queria que você deixasse uma palavra em torno desse assunto do cineclubismo mesmo, do cinemuses, da parte da música, enfim, do que você espera, o que você sente, sabe? O que você visualiza, né? Nesse novo trajeto aí que a gente está seguindo, enfim, depois desses pequenos períodos aí que a gente teve de um declínio de termos de produção, né, nos últimos anos, mas com essa retomada aí do cinema nacional e por que não aqui do Espírito Santo também. Eu acho, cara, o Cinemuses está num nicho muito interessante de você discutir essa coisa que às vezes a pessoa chega no fim da obra e fala assim, agora bota uma trilha qualquer. E não é, cara, não é assim, né? É muito importante a trilha sonora do filme. Às vezes até trabalhando junto. Assim, por mais que nos meus filmes eu tenha meio que resolvido depois, eu sempre pensei desde o começo, né? Pô, como é que eu vou fazer? Às vezes você não tem muita perna de discutir isso enquanto você está na produção, mas o importante é você estar pensando como que vai ser o uso da trilha, mais do que como vai ser a trilha, é o uso da trilha. E tomar esses cuidados, sacou? Porque não é oba-oba, cara. Tudo tá ali pra obra ficar mais potente. E você tem que achar a medida certa de tudo ali. Como você lida com a interpretação dos atores, com a fotografia, com tudo. Tudo ali você não tem uma medida, não pode passar de certo ponto, não pode estar abaixo de certo ponto. A trilha sonora é a mesma coisa. Você tem que tomar esse cuidado. E é isso, tem que pensar, tá sempre ligado com pessoas do ramo musical para poder te orientar se você tá com alguma dúvida. Porque ninguém sabe, eu sei exatamente o que eu quero. Pesquisar é sempre bom, né? Buscar referências. E a gente tem tantos talentos aqui no Espírito Santo para poder trabalhar nessa área, né?
que, pô, vai lá, conversa, explica. Às vezes, exatamente isso, assim, o projeto tá andando, mas você já chega, cola com alguém para não dar, depois tá tudo pronto. Ah, sobrou esse dinheirinho aqui. Para fazer, se né? vira. Não, cara, às vezes o cara vai fazer com muito mais vontade e até com valor mais tangível ali, se tiver essa discussão antes, que o cara vai mensurar melhor e vai entender melhor, vai opinar melhor também, até nas escolhas que o cara vai fazer durante a produção. Então, enfim, tá aí, as coisas estão aí. Isso que você tá falando é um dos objetivos do Cinemus, a gente poder trocar essa figurinha, assistir obras e trocar essa ideia com os realizadores, enfim, entender o nosso mercado, entender quem são as pessoas que produzem, quem podem vir a produzir, nossos estúdios, né, nossos compositores, enfim. Eu acho que essa sementinha que a gente está plantando é muito boa. Te agradecer novamente aqui, estar conosco, estar nas nossas sessões, apertar sua mão de novo. Te admiro pra caramba. Eu que agradeço, cara. Eu também, muita admiração mútua. Tô muito feliz de estar aqui. Espero que isso realmente promova esse intercâmbio aí entre produtores musicais e produtores de audiovisual. Que eu acho que é fundamental aí para essa simbiose do audiovisual. Do audiovisual, o nome já diz tudo. O nome já diz tudo, isso aí. Gente, então vamos ficar por aqui, mais um capítulo do nosso podcast. Alexandre Serafim, nosso convidado de hoje. Tá bom? A gente se vê no próximo. Obrigado. Tchau, tchau.